olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui para debater contigo a disciplina Noções de Direito Constitucional. Estamos falando sobre vários pontos aí muito importantes para o direito constitucional. Já falamos sobre nacionalidade, vencemos ao final da aula passada o artigo 5º, que trabalhava tanto com os direitos e deveres individuais e coletivos, quanto com as garantias estabelecidas no texto constitucional a esses direitos. Aí falamos de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e assim por diante. A partir desta aula a gente dá sequência na parte do edital que fala sobre direitos sociais. A gente está trabalhando com direitos sociais a partir de então. Esses direitos sociais, eles estão previstos no texto constitucional a partir do artigo 6º. O artigo 6º os estabelece de maneira indistinta. Fala, olha, todo mundo no Brasil tem direito a direito social. O artigo 7º ele vai falar um pouquinho sobre direitos de trabalhadores urbanos e rurais. Vai ser outra pegada analisada também. Mas a gente vai começar pelo artigo 6º, já falaremos um pouquinho dele. Queria que você, no entanto, já compreendesse que há uma certa diferença na natureza dos direitos sociais e dos direitos que a gente viu lá no artigo 5º. Porque esses direitos sociais, eles são mais sofisticados, na medida em que se exigem prestações positivas do Estado para que eles aconteçam. A gente falou muito nas aulas passadas sobre liberdade, liberdade, liberdade. Olha, eu tenho a liberdade de manifestação de pensamento, tenho a liberdade de crença, tenho a liberdade de locomoção, liberdade de informação. Para que o Estado garanta a liberdade, você concorda que ele não precisa fazer nada? Pense assim, liberdade de crença. O que o Estado precisa fazer para garantir a liberdade de crença? Ah, Antônio, ele não precisa fazer nada, é só ele não me impor uma religião oficial. Perfeito. Agora, os direitos sociais, eles precisam ali de uma atuação positiva do Estado. O Estado precisará fazer alguma coisa para que os direitos aconteçam. Nós falaremos daqui a pouquinho sobre direito de educação, de saúde, de proteção à criança e outros mais. E a gente sabe que para que esses direitos possam ser realizados, possam ser conquistados, é necessário dinheiro, é necessário que o Estado bote lá a mão na massa, não é? Faça obra, faça escola, faça tudo para que surjam esses direitos. No entanto, o Estado ele é um tanto quanto falido ou não sabe administrar o dinheiro que tem. Até às vezes acho que é mais a segunda opção do que a primeira. E isso leva aí a um déficit de direitos sociais. A gente vê aqui um artigo 6º maravilhoso, lindo em proteção, mas abre a janela da nossa casa e vê lá na rua o cara morando embaixo da marquise, a criança pedindo dinheiro, a pessoa que não teve acesso à escola e se decepciona um pouquinho com a Constituição. É verdade, não tem, infelizmente, queria eu dizer-lhe o contrário, mas a Constituição ela promete algumas coisas que até hoje não foram implantadas. De qualquer modo, a gente tem que acreditar que um dia vai dar certo. E para que a gente acredite, primeiramente a gente precisa conhecer. Então veja aí o artigo 6º da Constituição. São direitos sociais a educação. Todos temos, então, o direito de estudar, todos temos aí o direito de frequentar as escolas, ter acesso à educação formal. Assim como também temos, nós todos, direito de saúde. Se eu não tenho dinheiro e preciso de um tratamento caro contra o câncer que me assolou, por exemplo, eu posso reclamar do Estado esse direito. Ele vai ter que me pagar, porque o direito de saúde é um direito que a todos pertence. Direito de alimentação. É até estranho discorrer sobre o direito de alimentação, porque eu não preciso nem te falar que todo mundo precisa comer para viver, não é verdade? Sem saúde, você até empurra um tempo aí a tua existência. Sem educação, também você consegue viver. Agora, sem alimentação, você não fica mais do que 2, 3 dias sem comer, você está morto. E todos temos essas necessidades e temos aí o direito de sermos amparados pelo Estado. O Estado não dá, Antônio. A gente vê um monte de gente pedindo comida na rua, pedindo esmola, trocado para comer. É aquilo que eu falava. O artigo 6º traz uma proteção muito bonita, dizendo que todos temos esses direitos, mas na verdade a prática cotidiana nos mostra algo um tanto quanto diverso e mais perverso. Também temos o direito de trabalhar. O direito de trabalhar. Porque o trabalho ele proporciona à pessoa meios de subsistência.
que lhe darão condições de andar com suas próprias pernas. Esta é a dinâmica do trabalho. Além do que, trabalho não mata, não é verdade? Trabalho faz bem, trabalho dignifica, trabalho ocupa a mente. É um direito social. Na medida em que você tem trabalho, você começa a valorizar inclusive aqueles momentos de lazer. Porque se você não tem trabalho, tua vida é só lazer, mas chega uma hora que só lazer incomoda, não é verdade? Depois, temos também o direito aí de moradia. Porque a gente só se desenvolve em nossas plenitudes quando podemos, ao final de um dia, voltarmos para casa, encostarmos lá a cabeça num travesseiro e dormirmos tranquilo. Imagina você tendo que dormir na rua, embaixo de uma ponte, embaixo de uma árvore, num dia ou numa noite chuvosa. Terrível, não é verdade? É trágico. É um direito social, então, o direito de moradia. Direito de lazer. O direito de lazer. Antônio, o lazer ele complementa o trabalho, né? Claro, sem dúvida, porque o lazer ele justifica o trabalho. Se eu tenho uma situação em que só trabalho, isso não é trabalho, isso é escravidão, não é verdade? Tem que ter um lazer, a pessoa tem que confraternizar, tem que poder pegar lá no domingo a bola e jogar uma pelada na rua, no parque, sei lá, na quadra, vai andar de bicicleta com a família, vai lá comprar um pastel na feira, qualquer coisa que faça bem para essa pessoa. O direito de lazer é um direito social. Estamos falando de algo que transcende agora o limite individual, a gente está falando de algo que pega a igualdade, o direito social como um todo. A segurança, também temos, né? Interessante termos aí direito à segurança, porque aí a gente se sente protegido, amparado e consegue exercer com a tranquilidade que se espera os outros direitos. Mas esse daqui é muito importante e às vezes eu vejo na prática que muitas pessoas deixam para se preocupar com isso quando já passou bastante tempo. Previdência social. Olha, a nossa capacidade de trabalho, ela não é eterna, infelizmente. Chega uma hora em que a gente precisa parar, né? Não aguenta mais, talvez. Só que, se a nossa capacidade de trabalho não é eterna, as nossas responsabilidades são, nossas contas são. O meu aluguel, a minha prestação do carro, a escola do meu dependente, isso daqui não vai tirar férias, isso não vai perder a capacidade de contribuir, não vai perder a existência. Então é natural que a gente tenha que se preocupar com a previdência social, um sistema que vá nos garantir no futuro, em nossas velhices, não é verdade? Alguém pagando aí para nós, para que nós possamos comprar aqueles itens básicos para a nossa existência, comida, roupa e remédio, tá bom já, não é verdade? Também proteção à maternidade e à infância. Esses dois valores são muito caros, muito caros. A infância principalmente, eu tenho que cuidar bem da criança porque ela é o adulto de amanhã que vai botar o país nos eixos. Se forem crianças desestruturadas, fatalmente teremos adultos desestruturados, estabilizados, e isso não contribuirá para a criação de um contexto harmonioso aí, social futuro. Agora, não basta a gente proteger a infância, a gente também tem que proteger a mãe. Mesmo porque a mãe que está grávida, ela está, pela sua própria condição de grávida, um pouquinho mais vulnerável, um pouquinho mais emotiva, e isso impõe aí um cuidado especial do Estado. Esse cuidado especial ele vai se materializar, inclusive, com algumas benesses em direitos trabalhistas. A menina vai ter ali uma vantagem trabalhista, vai ter uma estabilidade, uma licença maior do que a licença do homem. Assim tem que ser, me parece. Trata-se até, na linha já encampada pela banca, de uma igualdade material. Você trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. A mulher é desigual, Antônio? Naquele momento, sim. Naquele momento ela está precisando de um cuidado especial e isso vai justificar algumas, aspas bem grandes, regalias que concedemos para ela. Depois, assistência aos desamparados. O cara que está na rua, ele não tem nada, não tem ninguém. E ele precisa ser assistido pelo Estado. Estes são os direitos sociais. Antônio, tem que memorizar? Tem. A Fundação já cobrou isso em prova de INSS, inclusive. Veremos ao final do bloco de direitos sociais. Então está aqui pacífico, tem que memorizar. Tem algum macete? Olha, nunca encontrei um macete adequado. Eu creio que aí seja o caso de simplesmente memorizar mesmo, tá? Agora, perceba que alguns valores não estão aí. Por exemplo, o direito de felicidade,
Há hoje em dia, mas isso ainda não foi aprovado, tá? Uma proposta de alteração da Constituição para incluir no artigo 6º o direito de felicidade, direito de sermos felizes. É um direito estranho, de um certo modo, porque o direito de ser feliz, onde é que eu poderia reclamar isso do Estado, concorda? Ah, eu não estou feliz hoje, terminei com minha namorada, eu vou entrar com uma ação contra o Estado para ser feliz. Não vai, me parece a felicidade surgir ali em razão de uma ação. Alguns questionam, mas é coisa de cara que às vezes também quer aparecer um pouquinho, ser o autor da emenda da felicidade, se catar. Que seja, a felicidade não está no rol do artigo 6º. Também as liberdades não estão. Então, assim, liberdade de crença, liberdade de locomoção, liberdade de manifestação de pensamento, nada disso entra nesse rol aí de artigo 6º. E a banca, ela gosta, sim, de fazer aí algumas perguntas envolvendo estes valores. Direitos sociais, portanto, meus amigos, minhas amigas, bastante cuidado. Tem que estar atento a eles, tem que lembrar da educação, da saúde, da alimentação, do trabalho, da moradia, do lazer, da segurança, da previdência social, da proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. A prova já perguntou sobre alimentação e moradia, tá bom? Mas como eu te falei, nós temos também direitos trabalhistas, que são direitos sociais. Se você abre a Constituição, você vai ter esses direitos trabalhistas inseridos num contexto de direitos sociais e eles devem ser lidos e memorizados, mas aqui há um pouco mais de facilidade na memorização. Vamos ver, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o que adiante segue. Queria apenas que você lembrasse que estes direitos hoje são para os urbanos e para os rurais. Até alguns anos atrás havia uma separação. Olha, esses são os direitos dos urbanos, esses são os direitos dos rurais e ainda tinha uma terceira categoria, esses são os direitos dos trabalhadores domésticos. Passados alguns anos, a Constituição padronizou, falou não, rural e urbano têm os mesmos direitos, mas ainda deixou de maneira um tanto quanto segregada aquela ou aquele que faziam trabalhos domésticos. Agora, recentemente, no entanto, se ouviu falar de uma alteração, de uma proposta de emenda à Constituição que ampliou para a categoria dos domésticos os direitos, de modo que hoje está tudo junto. A gente vai falar sobre o artigo 7º e me parece que é um dos mais contemporâneos aí para a prova, o 7º parágrafo único, que estabeleceu a extensão aí dos direitos para os trabalhadores domésticos. Esse vai ser bem quentinho para a prova, inclusive, tá? O 7º parágrafo único da Constituição. Mas a gente já chega lá. Por enquanto, vamos ver que direitos os trabalhadores urbanos e rurais têm. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Segundo a Constituição, há uma proteção para os trabalhadores contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Mas Antônio, de que maneira se protege? O empregador não pode mandar embora, então, o trabalhador sem justa causa? Pode. Pode. O meu patrão pode olhar para mim hoje e falar, Antônio, muito obrigado, adoro você, mas estou te mandando embora. Mas qual que é a causa? Não, nenhuma, estou te mandando embora. Não me fale, não, nenhuma, estou te mandando embora, só isso, estou cortando gastos, por exemplo, estou refazendo o quadro de professores, fazendo isso, aquilo, ele não precisa me dar satisfação, ele pode me mandar embora. Só que na medida em que ele me manda embora sem justa causa, eu fico desamparado. Então, eu perco eventualmente ali o meu chão, a minha fonte de renda pode ser prejudicada, hoje em dia não está fácil arrumar emprego. Então, para desestimular isso, a Constituição veio e estabeleceu a previsão de uma indenização compensatória. Isso daqui está instrumentalizado hoje da seguinte maneira: se o meu patrão me manda embora sem justa causa, ele tem que me pagar uma indenização equivalente a 40% do que eu tenho depositado de fundo de garantia do tempo de serviço.
A gente já vai falar sobre o FGTS. O FGTS é uma poupança compulsória que o patrão faz a favor do empregado. Cada mês, religiosamente, ele tem que pegar o equivalente a 8% do valor da remuneração do empregado e depositar nessa caderneta de poupança. Ao final de um vínculo de emprego, se a dispensa for sem justa causa, eu vejo quanto há de depósitos naquela conta e aplico uma multa de 40% a ser paga pelo empregador. Isso desestimula a dispensa sem justa causa, porque se pegar uma pessoa que trabalhou aí a longo prazo com um salário alto, de repente o cara tinha lá um salário de 5, 6, 10, 20 mil reais, sei lá, e imaginemos que ele tinha lá 100 mil reais na conta do FGTS, o patrão vai ter que tirar 40 mil, além das outras verbas, só para mandar o cara embora. Ah, não, aí talvez não valha a pena, então deixa o cara trabalhando. Percebeu então como é que funciona a proteção contra a dispensa sem justa causa? Atenção, hein? Depois, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Cuidado com o "in" aqui, é involuntário. Se eu fui mandado embora e não pedi, portanto, não foi um desemprego involuntário, eu terei o direito de receber um seguro-desemprego. Seguro-desemprego que vai me custear aí num período no qual eu vou atrás de uma nova recolocação profissional. Aí você tem, inciso 3º, o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Como eu falei há pouco, este FGTS é uma poupança forçada que o patrão faz no interesse do empregado. A cada mês, religiosamente, ele pega o equivalente a 8% da remuneração e deposita isso numa conta chamada de vinculada, vinculada ao nome do trabalhador, que está sendo administrada pela Caixa Econômica Federal. Ele não desconta o trabalhador esses 8%, tá? Quer dizer, se o patrão me paga 100, além dos 100 que ele me paga, ele vai ter que pegar mais 8 e todo mês colocar nesta poupança. Esses 8, então, que são depositados não saem de mim, portanto. Esse FGTS, ele pode movimentar, Antônio? Não, como regra, não. Ele poderá movimentar ao final do vínculo ou na constância do vínculo de trabalho, se ele comprovar que quer utilizar aquele dinheiro para comprar a casa própria, construir a sua casa, ou se comprovar que foi acometido por uma doença grave, uma moléstia grave. Aí ele tem o direito de antecipadamente levantar aquilo. Esse é o FGTS. Às vezes eu acordo meio angustiado, assim, falo, nossa, hoje, nossa, tá ruim, né, dor de cabeça, ontem foi chato, tô triste, nossa, minha esposa brigou comigo, não tô legal hoje. Aí para ficar feliz, eu leio esse artigo que você vê aí na tela. Esse é o melhor, esse é o artigo que me faz rir. Salário mínimo é direito do trabalhador brasileiro, trabalhador urbano e rural, ele tem direito de salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e à sua família. Concorde que são as necessidades do trabalhador com a família dele, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos ainda. Olha que maravilha! Que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Olha, eu não preciso nem falar que o salário mínimo não dá para fazer 1/3 disso que está aí. Talvez até 1/3 seja muito. O DIEESE, ele tem hoje levantamentos estatísticos dizendo que o salário mínimo teria que ser R$ 3.500, com o que ganha-se hoje a título de salário mínimo, a gente não consegue realizar isso daí. Isso é um dispositivo um tanto quanto mentiroso, é uma promessa que a Constituição fez e não conseguiu cumprir, evidentemente. Eu tinha um professor que falava, olha, um alienígena que encostasse no mundo e decidisse escolher um país para aterrissar, caso ele optasse por ler as constituições de cada país antes, ele certamente falaria, eu vou para o Brasil, pelo amor de Deus, Brasil, qualquer coisa que eu faça, vou ter um salário mínimo capaz de atender tudo isso, num país ainda que tem sol, tem gente bonita, tem carnaval, tem um monte de coisa legal, não tem guerra religiosa, tem nada, é para lá que eu vou. Mentira, né? Que seja, cuidado com o salário mínimo. Ainda, todo mundo tem, no âmbito do trabalho urbano e rural, direito a receber um piso salarial.
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. O piso salarial é uma proteção do trabalhador, sem dúvida, porque, de repente, há alguém que vai querer uma vaga de emprego, desesperado que está talvez, chega para o patrão e fala, olha, eu concordo a trabalhar por 1.000. Aí o patrão fala, não, mas olha, fulano de tal disse que faz a 950. Aí ele volta para aquele 950, fala, ó, lá tem um cara que acho que vai fazer por 900, hein? E assim concorda que vai ser fazendo-se um leilão para baixo no interesse do empregador. Para que isso não aconteça, a Constituição estabeleceu pisos salariais que são definidos em normas sindicais. O sindicato patrão entra para discutir com o sindicato do trabalhador e aí fixam-se os pisos salariais que variam, obviamente, conforme a complexidade ou a extensão do trabalho. Não é demérito algum, não me entenda mal, mas de repente um hospital público, você vai ter lá o hospital público não é o caso, mas vamos para uma clínica particular então, uma clínica particular com médicos contratados. Aquele neurocirurgião, ele vai ter direito a um piso, que é diferente da pessoa que eventualmente faz a limpeza daquele estabelecimento. Os dois trabalhos têm a mesma dignidade, a Constituição deixa isso claro e não precisa nem de Constituição para tratar com respeito todo mundo. Mas a gente sabe que aquele neurocirurgião talvez teve que investir muito mais, vem trabalhando aí com uma formação de conhecimento há muitos e muitos anos do que aquela pessoa que está fazendo a limpeza. Então é óbvio que há a possibilidade de diferenciação quanto aos pisos salariais. Depois, cuidado com o sexto, irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Quer dizer, então, que o salário da pessoa não pode ser reduzido. Essa é a ideia. Ele não pode ser reduzido salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E já lhe adianto aqui, a prova às vezes vem e coloca irredutibilidade de salário salvo o disposto em lei. Não, olha que loucura. A lei não pode reduzir o salário de alguém. Agora, o acordo coletivo ou a convenção coletiva podem. O que é um? O que é o outro? Veja, a convenção coletiva de trabalho, ela é feita entre o sindicato do patrão e o sindicato do empregado. Eles vão lá, negociam e eventualmente chegam a um acordo. Fala, olha, a situação está grave, a gente tem duas alternativas. Reduzir a carga de trabalho e o salário por um tempo, ou então mandar pessoas embora. De repente, de comum acordo, todo mundo em pé de igualdade, são sindicatos que estão discutindo, chegam lá a um consenso, falam, tudo bem, então você me dá uma garantia de trabalho e eu concordo em reduzir a jornada em 10% e o salário em 5%, por exemplo. Aí pode. Agora, a lei não pode, a lei não poderia hoje estabelecer uma previsão do tipo, olha, tendo em vista a facilidade, a necessidade de contratação de professores, a partir de hoje todo professor ganha 10% a menos. Não, claro que não pode, a lei não pode, mas a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho podem. A convenção é feita entre sindicato e sindicato. O acordo é feito entre empresa e sindicato do trabalhador. Legal esses pontos. A gente tem também um inciso 7, muito coerente, sustentando garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, se eu recebo uma remuneração variável, vendo, por exemplo, guarda-chuva, tem mês que eu vou vender muito guarda-chuva, agora tem mês que eu não vou vender nada de guarda-chuva, mas eu não vou vender nada de guarda-chuva porque eu não tentei vender? Não, porque as pessoas talvez não quisessem comprar guarda-chuva naquele mês, era janeiro. Então eu vou ganhar, não vou ganhar nada? Você vai ganhar no mínimo um salário mínimo, porque você se esforçou, você tentou fazer. Oitavo, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Todo mundo que trabalha tem direito de ganhar um 13º salário igual aí à remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Porque com esse 13º, que normalmente coincide lá com o final do ano, eu consigo aproveitar melhor aquelas férias, aquela época de confraternização, onde eu tenho que comprar lá um mimo para minha esposa, tenho que comprar lá um mimo para minha mãe, né? Comprar um peru, para um frango, que seja, o que for, para destrinchar lá em casa e confraternizar com os meus familiares. Antônio, por que isso não é o seu salário? Porque o meu salário está comprometido para as contas que não tiram férias, a gente sabe disso. Agora vem o 13º e me proporciona esse tipo de vantagem. Bem bacana esses direitos trabalhistas. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
Então nós temos aqui o adicional noturno. Obviamente, quem trabalha à noite tem direito a receber uma remuneração mais vantajosa do que aquele que trabalha durante o dia, porque esse que trabalha à noite tem um prejuízo. Ele tem um prejuízo, claro. Ele está, em primeiro lugar, preterido daquele convívio social que normalmente se faz durante o dia. As pessoas, em sua maioria, me parece, trabalham, estudam durante o dia. O que trabalha à noite já está preterido disso. Concorda? Por quê? Porque ele trabalha à noite e de dia ele vai ter que estar dormindo, vai ter que estar repondo aquele sono. Além do que, a própria biologia do ser humano é voltada para funcionar durante o dia. A gente tem olhos pequenos, enfim, tem outros aspectos aí que nos fazem animais que vivem durante o dia. Então, o que trabalha à noite vai ganhar um pouquinho mais. A ideia é, a partir de que horas é trabalho noturno? A partir das 10. E até que horas? Até às 5 da manhã. Das 10 às 5 é trabalho noturno, tá bom? Depois, 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Note, se o meu empregador retém de maneira dolosa o meu salário como forma de querer me coagir, de me pressionar, ele está praticando um crime. E isso está escrito aí no artigo 5º, no artigo 7º, perdão, inciso 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Claro que se naquele mês ele não me pagou, porque por alguma infelicidade ele também não lucrou, teve um prejuízo gigante, não é crime. Há, obviamente, uma irregularidade, mas não há crime no sentido aí estrito do termo. O 11 fala sobre participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Você conhece aí alguns bancos, por exemplo, que distribuem uma parcela de lucros para os seus funcionários. O 12, salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, aquele trabalhador que se enquadra no conceito de trabalhador de baixa renda, ele tem direito de receber um salário família, que é pago em razão de dependente, quer dizer, ele tem que ter filho. E ele receberá um salário família para cada dependente. É pouco, infelizmente, que está em torno aí de uns R$30, mas para aquele que está no nível que está enquadrado como trabalhador de baixa renda, talvez já ajude, tá bom? E aí, nunca se esqueça, para a gente concluir, que nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, tá bom? Então nunca vamos desistir, sempre fiquemos aí muito atentos à orientação daquele que inventou a lâmpada, não é verdade? Thomas Edison. É isso aí, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua paciência. Na próxima aula a gente continua com outro direito do trabalhador urbano e rural muito interessante, que é o da limitação da jornada. Até lá!